breve. Os irmãos já teceram, na realidade, acho que comentários suficientes, né, a respeito desses versículos, embora seja realmente uma passagem muito rica, porque há muitas aplicações, na realidade, principalmente de cunho moral, né? O Guto até lembrou bem em relação a como o Evangelho de Lucas é trazido para nós, né? Os irmãos têm nos ensinado isso, do aspecto moral, da ordem moral que Lucas traz nos seus evangelhos, então tão importante, né? Então existem muitas aplicações aqui que a gente poderia certamente ficar a noite toda, mas eu queria de repente, acho que a irmã que fez essa pergunta, né, a respeito para que nós pudéssemos comentar, ela também está aqui na live e talvez de uma maneira mais sintetizada a gente podia pensar assim, então por que o Senhor? O Senhor ele é Deus. O Benson bem lembrou, 100% homem, 100% Deus. Ele não era uma pessoa que havia metade, né, um complemento de humanidade e divindade e resultante dessa pessoa que nós conhecemos, que é o Senhor Jesus. Então não era isso, era o próprio Deus sendo manifestado. Os irmãos abriram vários versículos, né, Colossenses. Então dispensa qualquer comentário nesse sentido. Ah, então se manifestou 100% homem porque ele tinha todas as características, com exceção do pecado, como também foi lido, de um homem, né? Em Hebreus também é dito para nós que ele fez um pouco menor que os anjos e explica por quê. Por causa da paixão da morte. Então, o Senhor Jesus, sendo Deus, ele precisava vestir-se de carne para que o propósito de Deus em relação à glória dele, em resolver o problema do pecado, precisaria ser resolvido, e essa forma de resolução era com a sua morte. Ele precisaria receber o juízo que estava apontado para o homem, né? Todos aqueles que estavam em Adão. Então existe um problema ali. Adão pecou e a coisa veio desde de lá desgringolada, né? Na verdade, até um pouco antes a gente pensar em Satanás, quando encheu, né, o seu coração de comércio. Então, existia muita coisa que precisava ser resolvida, e o próprio Senhor resolveu isso. Colossenses também fala que ele resolveu, né, por meio do seu corpo, a sua morte, tantas coisas que estavam no céu e na terra. Então, o Senhor, quando ele chega ali no deserto, ele é para nós assim uma representação do que foi Israel e das suas falhas, né? Ele apresenta que era possível se Israel, né, se o israelita confiasse em Deus, não cair nessas provocações. Até a irmã Grazi comentou aqui no chat do Zoom se seria equivalente tentação e provocação. Sim, eu respondi, por quê? Porque o Senhor ele foi levado ali para ser provocado. Israel também foi provocado. E o que que tinha em Israel? Não estou falando de Israel como nação, né? Mas claro que Israel a gente sabe que é uma amostragem da humanidade. Então, qualquer um que estivesse ali por causa do pecado, lá de Adão, iria cair na mesma falha. E provocação, ela tem o sentido de, etimologicamente, de tirar para fora, né? Tirar aquilo que está dentro e expor, né? Isso é provocar. Então, se eu provoco alguém, a ira, por exemplo, ela tem aquilo dentro dela, a ira, então, ela vai manifestar. Só que no caso de Israel, aconteceu exatamente essas provocações, essa tentação. E Israel, então, falhou em tudo, né? O Benson trouxe aqui vários versículos e passagens, inclusive do Antigo Testamento, que nos mostrou isso muito claramente. E o Senhor, então, por sua vez, ele vai ser levado ao deserto pelo Espírito Santo, e o tentador vai provocar. Só que o que vai sair de dentro do Senhor? Não era, na realidade, aquilo que tinha no homem que tem o pecado. As manifestações, né, do pecado estava dentro do homem, mas não dentro do Senhor. Então, o que pôde sair do Senhor era exatamente aquilo que provinha de Deus, porque ele é Deus, Filho eterno de Deus, e ele estava em total obediência a Deus. Então, o que saiu dele? Saiu de dentro dele foi a palavra de Deus. Portanto, nós vimos que nas três provas, né, nas três provocações de Satanás, o que saiu do Senhor foi a palavra de Deus, em todas elas. E aí nós podíamos pensar, mas Israel?
o Benison leu, né, lá do episódio de Massá, acho que foi o primeiro episódio onde, quer dizer, eles tinham acabado de pisar no deserto e já começaram a questionar e se rebelar contra Moisés, né, na verdade contra Deus, né. Moisés era só a figura, né, de representante ali de Deus. E foi o que eles fizeram. Ah, então, era isso que tinha dentro deles. O que que eles deviam fazer? Eles tinham Moisés. E Moisés ia até a presença de Deus e trazia os conselhos de Deus para Israel, para os israelitas. Então, o que que eles deviam fazer naquele momento em que eles tinham uma necessidade? Chegar até Moisés e dizer: Moisés, temos aqui uma necessidade. O que Deus quer com isso? Era isso que eles deviam fazer. Eles tinham recurso. Esse era o ponto. E se a gente, né, vou sintetizar aqui, se a gente trouxer lá para 4.000 anos, sei lá, para frente, quando o povo de Israel, já em Jerusalém, também foi provado, o Guto lembrou, né, do orgulho religioso, que é outra coisa terrível também, né? Porque Israel ele exatamente queria isso, ser cabeça de nação, mas não porque ele daria testemunho e levaria as gentes, né, as nações vizinhas, né, que não eram de Israel, à salvação, porque a salvação ela vinha, né, dos judeus, né, vem dos judeus, o Senhor falou, mas ela era para ser, né, alcançado, né, ou alcançar outros povos, outras nações também, por meio de Israel. Israel seria esse vaso. Mas não era esse o interesse deles. Eles queriam, na realidade, ter o poder. Veja, o que o diabo fez com o Senhor, quando numa dessas tentações foi levar ele até um ponto muito alto, apresentar todo o mundo e sua glória e oferecer aquilo para ele. E aí o Senhor disse: não tem interesse nisso, né? Porque como que o Senhor poderia adquirir aquilo que tinha sido entregue, inclusive por Adão, a Satanás? Adorar. Aí ele se prostrar e adorar Satanás, mas é somente a Deus que o homem deveria se prostrar e adorar. E é isso que o Senhor responde para ele. Mas Israel, não, Israel foi idólatra. Mas como assim foi idólatra? Se a gente pensar lá no deserto, eles já tinham feito um bezerro e idolatraram, né? Mas muito tempo depois eles fizeram a mesma coisa. E infelizmente muitos homens fazem isso exatamente igual. Porque Paulo aos Colossenses, ele diz que a vil concupiscência, né, o desejo sem valor, sem propósito, né? Porque assim, eu posso ter desejo. Que desejo? Eu posso ter, vou chamar de desejo, de comer, de beber, de ter relacionamentos, né, com meus irmãos. Isso são desejos também, né? Eu desejo estar com os meus irmãos, eu desejo estar com a minha família, eu tenho necessidades, etc. Nada disso é problema. Agora, quando ele é sem valor, quando ela tem um caráter egoísta, aí sim tem um problema. E Paulo, quando fala aos Colossenses, ele usa essa expressão e também acrescenta que a avareza ou o amor ao dinheiro. Ele fala, isto é idolatria. Então, Israel, na realidade, era idólatra. E o homem é idólatra, infelizmente. Então, em todas essas coisas, Israel, já em Jerusalém, eles tinham como poder, vamos dizer assim, se defender dessas provocações, dessas tentações, dessas provas que viriam sobre eles. Porque eles tinham os oráculos de Deus. Eles deviam meditar nelas e conhecer a vontade e a mente de Deus e responder o que estava dentro deles. Mas o que, que estava dentro deles? Infelizmente, era a resposta que o pecado traz, e não a palavra de Deus. Eles deveriam, na verdade, né, cada um de nós, usando aqui como uma aplicação, deveria ter dentro de nós, lembra? O coração fala, a boca fala o que o coração está cheio. Então, o nosso coração deve estar cheio do Senhor, deve estar cheio de Deus, deve estar cheio dessa pessoa bendita, dessa esperança de ver a sua face, sabe, de passar a eternidade inteira com Ele, com os nossos irmãos, adorando, louvando e bendizendo a Ele. É isso que nós deveríamos estar cheios. Porque quando essas provocações chegassem até nós, o que deveria sair de nós eram exatamente essas palavras. Porque foi exatamente isso que o Senhor fez ali no deserto. Então, o Senhor, ele não precisava provar, por assim dizer, ele provou seus credenciais, que ele era o Filho de Deus e que ele vinha da parte de Deus, claro, a gente sabe disso. Mas ele não precisava provar, por assim dizer, nada para ninguém, né? E ele é Deus. Por que provar essas coisas para os homens, né? Quanto mais provar para Satanás. Mas o Senhor usou daquilo ali, claro, o Espírito Santo, né, na sua sabedoria divina,
levou o Senhor para mostrar para Israel como deveria ser o modelo perfeito, até para que eles pudessem olhar e ver o quanto eles estavam errados. E a gente deve lembrar que foi a primeira coisa que acontece depois que o Senhor inicia seu ministério público. Ele, inclusive, não tinha nem feito nenhum milagre, pelo menos não da perspectiva de Mateus. Ele sai do Rio Jordão, né, depois de receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, então ele é levado, conduzido, né, como a gente leu aqui em Mateus e também em Lucas, diretamente para o deserto. E se a gente voltasse lá atrás na história, a gente ia ver que o Senhor Jesus, quando nasceu, ele também foi levado ao Egito, exatamente como Israel. Israel foi levado até o Egito, depois o Deus ia usar a mão forte para tirar do Egito e levar até o deserto, depois até a terra prometida. O Senhor também. O Senhor, os anjos avisaram, né, José e Maria a respeito do infanticídio, de Herodes, né, de toda aquela questão terrível ali perto da época do nascimento do Senhor. Então eles são avisados e fogem para o Egito. Depois ele é trazido novamente, né, para Jerusalém. Então é uma figura de Israel ali, o Senhor, só que de forma perfeita e respondendo, né, a aquilo que todas essas provas, essas provocações, né, quero usar esse termo para ficar bem frisado, então todas essas provocações levaram a expor aquilo que estava dentro do Senhor. E aí nós vimos ali que o que foi realmente exposto era a palavra de Deus, era a sua confiança em Deus, era a sua comunhão com Deus. Em tudo foi isso, né? De forma resumida e sintetizada, o que o Senhor trouxe. E em contrapartida, o que Israel trouxe em sua resposta foi rebelião, foi inconsistência, foram seus próprios interesses, que é a idolatria e, e egoísmo e etc. E o homem, lembrando, é representado por Israel, por essa nação. Então, o homem, porque Israel e o ser humano, né, como um todo, vieram também de Adão, né? Ou seja, vieram dessa eles são uma amostragem dessa raça caída. Então, onde que isso pode ser mudado? Quando nós olhamos e cremos no Senhor. E aí podemos, por graça, somente, fazer parte dessa nova criação em Cristo. Então, é em Cristo, porque a gente pensa assim, a humanidade, né, foi dado prova da falência, né, da humanidade quando o Senhor Jesus, que era representante do homem, foi até aquela cruz e morreu. Então, o pecado estava nele ali, e Deus então julgou. A partir dele, né, as primícias dentre os que morreram, né, dentre os mortos, foi o Senhor, né, prova de uma nova criação perfeita e santa. E todos aqueles que nascem de novo, né, fazem parte dessa nova criação. Então, é isso. Queria só trazer assim de forma bem sintetizada por causa do nosso horário. E o Senhor, ele não precisava estar ali, né, por si só, porque obviamente é o resultado do resultado que sairia dele já era previsto por ele, né? Era a palavra e a vontade de Deus. No entanto, para nós e foi inicialmente para Israel, foi uma prova de que Israel era culpado. Eles tinham a capacidade de responder a Deus porque eles tinham sido munidos, né? O Guto trouxe lá aquele versículo de Efésios, capítulo 6. Eles tinham o escudo, eles tinham a proteção, eles tinham as ferramentas necessárias, né? E nós também, que cremos no Senhor, temos as mesmas ferramentas necessárias para que a resposta de nós, quando vir a provocação, seja as mesmas que foram trazidas pelo Senhor, né? Que o Senhor nos ajude nessa senda da qual nós estamos em direção ao céu. Os irmãos têm algum ainda pensamento para hoje? Os irmãos me ouvem? Minha internet está aqui como estável, tá me ouvindo, né? Os irmãos têm algum pensamento ainda para hoje? Não? Talvez podemos parar por aqui então, né? Irmão Getúlio, você está por aí, meu querido?
Irmão, tô por aqui. Tá me ouvindo? Sim. Você pode dar graça para nós encerrarmos por aí, por gentileza? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez, podemos, através dessa forma, estarmos juntos, ocupados com a tua palavra, ocupados com a pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa tão bendita. Agradecemos, Pai, por podermos ser edificados, sermos também exortados e consolados pela tua palavra. Agradecemos por tudo, encomendamos em tuas mãos as nossas vidas no tempo que nos resta e que possamos estar ocupados com essa pessoa tão bendita e a sua eminente vinda para nos buscar. Agradecemos por tudo, pelo precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nossos amados irmãos estão lá pelo YouTube. Se assim o Senhor nos permitir e Ele não tiver vindo nos buscar, né? E eu anseio por esse, digamos assim, o último membro do corpo de Cristo entrar para nós ir embora, né? Eu acredito que todos nós temos esse desejo, né? Mas se Ele te permitir e nós estiver por aqui, nós voltaremos aqui mesmo no canal Rime no Tempo, na terça, dando continuidade ali do estudo de Gálatas. Que todos possam ter uma noite de descanso, aos cuidados do Senhor. Uma boa semana a todos. Abraço.